Então, pessoal, o dólar subiu mais uma vez, já vinha subindo bastante, eu já fiz vídeo aqui no canal nos últimos dias sobre isso, mas hoje, dia 16 de abril, ele atingiu um patamar assustador. Essa notícia aqui do Poder 360 traz um valor de R$ 5,28, mas ele terminou em 5,29. Subiu um pouquinho mais do que isso ainda, uma baita subida realmente em um único dia e que, obviamente, reflete questões internacionais, é claro, a gente sabe de toda a repercussão disso, mas majoritariamente se deve a problemas internos aqui do Brasil, notadamente aqueles referentes à questão do marco fiscal, do arcabouço fiscal, contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentada ontem, dia 15, pelo governo ao Congresso Nacional, né? De forma que o real atualmente é a moeda que mais se desvalorizou no mês de abril, muito pior do que o peso argentino, aliás, muito pior do que qualquer outra moeda, conforme esse gráfico aqui nos mostra. Então, vamos falar desse assunto, abordar esse tema aqui, tentar entender até onde vai esse buraco, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo e se inscreva no meu canal para ajudar os meus vídeos a serem recomendados para mais pessoas, o meu canal continuar a crescer. E se você quiser ajudar um pouquinho mais o meu trabalho, a partir de R$ 1,99 por mês, você se torna membro patrocinador aqui deste meu canal. Considere essa possibilidade aí com carinho, isso me ajuda bastante, né? Então, tem aqui o gráfico da desvalorização do real frente ao dólar, essa é a verdade. É uma coisa assustadora realmente. Estou vendo aqui em um mês o dólar que chegou a ficar abaixo aí dos R$ 5,00, consideravelmente até R$ 4,95, né? Subiu agora para R$ 5,29. Se a gente olhar apenas o dia de hoje, não vai aparecer, né? Porque já fechou, mas o dia de hoje a gente pode ver realmente como a coisa disparou consideravelmente e estacionou no 5,29 ali, mantendo esse patamar de fato aqui, esse topo que não era atingido, salvo engano, desde março do ano passado, isso, março de 2023, né? Então, quando dessa notícia aqui do Poder 360, que foi logo aqui na parte da manhã, né, 11h38, esse era o maior valor desde 23 de março de 2023. Empatou com isso aqui. Se começar amanhã as negociações, a cotação nesse patamar ou acima disso, provavelmente teremos o maior valor do dólar em sabe-se lá quanto tempo, né? Então, certamente tem fatores internacionais envolvidos nessa história aqui, toda a questão lá do Oriente Médio, né? Aquela situação envolvendo Israel e Irã, a resposta que Israel vai dar a qualquer momento, o revide que vai ser feito contra o Irã, declarações do governo iraniano a respeito de uma arma ali que eles possuem, que o mundo nunca viu e tudo mais, que vai ser usada contra Israel. E aí a Arábia Saudita deu declarações também falando que vai ficar contra o Irã nessa história e não quer nenhum tipo de conflito, não é interesse dos países ali da região, né? Arábia Saudita, Jordânia, a própria Síria, o Iraque também, ninguém que está no meio do caminho entre Israel e Irã, ninguém quer um conflito ali porque não é interessante para nenhum desses que estão no meio do caminho. Então, é claro que toda essa questão internacional está pesando bastante e está fazendo o dólar ficar mais valorizado, porque em situações de risco, o dólar é a moeda mais forte do mundo. Aí, numa situação de guerra, bem, se todo mundo tivesse que apostar em um país que vai sobreviver a um conflito em larga escala, provavelmente as pessoas vão acreditar mais nos Estados Unidos e o dólar é a moeda norte-americana, né? Então, o pessoal corre mais para o dólar, principalmente pessoas que têm investimentos, recursos em países emergentes, como é o caso do Brasil. Então, todas as moedas se desvalorizaram de alguma forma em relação ao dólar por conta do agravamento dessa situação toda aí, né? Só que a verdade, o grande ponto é que nós temos um problema estrutural aqui no Brasil que está espantando os investidores, está tirando dinheiro do Brasil em várias frentes e vai continuar seguindo essa tendência, esse curso, por conta da mudança da situação fiscal, das metas fiscais, o governo revendo para baixo tudo que havia sido planejado e piorando muito um arcabouço fiscal que, convenhamos, já era bastante ruim, né? Então, obviamente, isso vai repercutir muito e negativamente no cenário do valor do real frente ao dólar aí, né? O próprio Ibovespa também está caindo, aliás,
tá andando para trás nesse ano de 2024 de forma geral e tá perdendo muito dinheiro de investimentos estrangeiros, inclusive, né? Aqui nós temos um gráfico da valorização do dólar em relação ao real, né? E ele atingiu os máximos valores aqui logo no início da pandemia, né? Em meados no segundo semestre, melhor dizendo, de 2020, chegou no seu valor máximo, que foi R$ 5,70, uma situação completamente atípica, da qual ele se recuperou bastante, aí, o real, né? Desde então, uma tendência de queda, você pode ver aqui que, embora com picos pontuais, é uma tendência de queda de lá para cá, que foi prontamente revertida neste ano, dadas as trapalhadas do governo Lula e do senhor Fernando Haddad aí, né? De forma que, conforme eu adiantei, o dólar se tornou, o real se tornou a moeda mais desvalorizada em relação ao dólar do mundo, meu amigo. Pois é, né? Isso aqui no mês de abril, né? Especificamente nestes 16 dias de abril aqui, uma desvalorização só nessa semana de 1,11%, caramba, né? Terça-feira, né? 1,11% e 5,54% de desvalorização neste ano todo, né? E aqui os dados, então, referentes ao mês de abril, são 3,15% aqui de desvalorização. Nesse gráfico um pouquinho, um pouco defasado dessa notícia, está dando 3,17, mas você pode olhar aqui, por exemplo, né, que o peso argentino tem uma desvalorização muito menor, 1,25, um reflexo muito grande aqui das boas políticas econômicas do Javier Milei. Conforme eu falei, todas as moedas vão sofrer bastante em relação ao dólar com a atual situação. A turca lira está em primeiro lugar aqui, mas é uma moeda que já se desvalorizou muito, então isso aqui você pode até desconsiderar. Mas, de forma geral, olha só, a libra esterlina está perdendo valor consideravelmente, o euro, né, o iene japonês aqui, o franco suíço, né, moedas fortes estão perdendo valor, mas o Brasil está assim, disparado, não tem nada. Olha a diferença aqui do Brasil para o iene japonês, que é a segunda moeda mais desvalorizada no mês de abril, né? Olha só, não tem absolutamente nada que explica esse fenômeno aqui. Por que que o real brasileiro está tão mais fraco do que as outras moedas? Olha aqui a diferença, né? Pouquinha diferença entre uma moeda e outra aqui, né? As imediatamente anteriores e posteriores, a diferença é 0,01%, 0,05%, coisas pequenas, né? O Brasil está aqui com 1,3% a mais de desvalorização, 1,3 ponto percentual, né, a mais de desvalorização em relação ao iene japonês. Obviamente, isso aqui tem uma causa muito clara, que é realmente a situação fiscal do Brasil. Uma situação completamente deteriorada, que já estava ruim antes, né, e que se tornou ainda pior, né. A gente sabe muito bem que os resultados de 2023 só se tornaram cristalinos, devidamente consolidados, em algum momento agora de 2024, entre fevereiro e março ali. Então havia ainda alguma expectativa de que a coisa não fosse tão ruim. Quando a realidade se tornou clara para todo mundo, então esse fenômeno aqui começou a acontecer de forma mais consistente. O real perdeu muito o seu valor frente a outras moedas, especialmente frente ao dólar, né? E também o problema da bolsa de valores, da saída de investimentos estrangeiros se consolidou de forma geral, e as previsões no que se refere ao futuro do Brasil também acabaram se deteriorando bastante, e aí chegamos a esse patamar completamente aqui insano, né? Um patamar realmente que há um ano não acontecia, há mais de um ano, e volto a dizer, a depender de como a coisa abrir, né? Como for a abertura do mercado no dia 17, que é provavelmente o dia que eu vou lançar esse vídeo aqui, nós vamos ter notícia de que esse talvez aí novo valor do dólar, da cotação do dólar, seja maior em muito mais tempo, né? Então, não duvido nada que a coisa aí realmente aconteça, né? Na verdade, o dólar chegou a R$ 5,46 lá em 1º de janeiro, né? Aliás, no primeiro dia útil de 2023. Então tem esse patamar aqui para ser vencido, mas eu te falo uma coisa, vai ser vencido sim, não duvido, porque, olha só, né, tem uma coisa engraçada, uma coisa curiosa, né? O economista sincero, né, o Charles, não é isso?
postou lá no Twitter dele hoje, falando que, rindo das previsões que o pessoal fez, dizendo que o dólar chegaria a R$ 3,50, né? E eu comentei lá, inclusive, me siga no Twitter ou no X, se você preferir, se você ainda não me segue, Essência Quinte, procura lá. Eu comentei lá o seguinte, que não era um erro aquela previsão, era um erro de digitação. 3,50, na verdade, era 5,30, né? Porque o dólar estava em 5,10 quando ele comentou isso aí, 5,19, alguma coisa assim nesse patamar. E eu fiz um exagero achando que era uma piada que iria durar algum tempo. E não, a piada foi praticamente alcançada no mesmo dia, o dólar bateu 5,29, né? Eu falei 5,30, então realmente a coisa foi tão absurda, tão rápida, né? Que, de fato, eu fiz uma piada de exagero que quase se tornou a realidade, nem era uma piada no final das contas, embora eu ainda não soubesse disso, naquele momento foi logo cedo que eu vi isso aí, né? Então, não vou negar para vocês não, a tendência é que isso aqui piore. Por quê? Porque a situação entre Israel e Irã não vai arrefecer de uma hora para outra, não vai ser assim, os dois sentando juntos numa mesa e apertando as mãos um do outro aí, né? Obviamente isso não vai acontecer. Israel já está prometendo uma retaliação, o Irã já prometeu uma resposta, deve ter algum tipo de, pelo menos, farpas nesse sentido, ou seja, o cenário geopolítico não está favorável, não está agradável para o Brasil de forma geral. E o cenário interno só vai se deteriorar, essa é a verdade. Ainda não houve revisão dos números de 2024, mas isso vai acontecer. E quando o cenário do atual equilíbrio previsto na LDO de 2024 for alterado para algum grau de déficit, isso aqui vai lá para as alturas, R$ 6 vai ser pouco para o dólar, né? Mas então, o que você achou dessa história, dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.